onde surgiu, quando surgiu o sonho de vir para os Estados Unidos? Era um sonho mais seu, mais da Sandra? Conta um pouquinho pra gente aí. Todo casal tem uma diferencinha ali. Na verdade, assim, eu tinha sempre o sonho de vir morar nos Estados Unidos. Isso é um sonho não atingível, de pequeno, de criança, por gostar muito das coisas daqui, principalmente na parte do esporte e outras coisas que eu admirava. Mas era uma coisa muito difícil, ou até... Via distante, assim? ou até impossível, né? Mas aí, de um certo tempo para cá, a gente começou a analisar o Brasil nas condições de governo, nas dificuldades que estava tendo. Então, eu resolvi colocar isso em pauta na família para ver o que a gente gostaria de fazer, né? A Sandra, a primeiro momento, não queria, né? Então, assim, a gente ficou relutando algumas coisas. Aí nós tomamos uma decisão, veio pandemia, aí ela falava que não era ainda, que não estava com vontade. Mas, assim, quando a gente começou a colocar tudo que rolava em volta da situação, do país, e nós gostaríamos de ter uma tranquilidade maior. E essa tranquilidade fez a gente antecipar esse processo. Então, aí eu comecei a ir atrás de algumas coisas, mas bem superficial. E eu tomei a brilhante decisão de fazer o visto de estudante, né? Eu só tinha visto de turista, tinha vindo para cá 2 vezes. Falei, não, eu vou tirar como estudante, vou para os Estados Unidos e chega lá a gente vê o que faz, né? Vou estar estudando e tal. E aí o que aconteceu? Tudo preparado, eu com imóveis, com dinheiro em conta, tranquilo que o meu visto ia ser aprovado. E não foi isso que aconteceu. Na hora que a gente chegou lá no consulado, negou o nosso visto. Reprovaram o nosso visto. E aí eu falei, a Sandra ainda insistia, falava assim, não, tá vendo, não é pra gente ir? Não é pra gente ir. Mas eu, como sou insistente... Não era pra gente ir como estudante, né? Mas eu vou te falar o seguinte, é tão comum, principalmente estudante e turista, é tão comum hoje em dia o consulado dos Estados Unidos negar visto de estudante e turista, que realmente, né, para quem teve um visto de turista ou estudante negado, não desanimem dizendo, não é para ir. Tá não aqui vejo isso como um sinal, né? Pode tá aqui ser o exemplo do Danilo. Se o Danilo levasse um sinal de, não, foi negado, não é para ir, imagina, ele não estaria hoje aqui, é óbvio, né, eu não preciso dar o spoiler porque a gente já falou, o Danilo hoje tem green card, é residente permanente nos Estados Unidos, então se ele tivesse lá atrás falado, não, isso é um sinal para eu não ir para os Estados Unidos, isso não é então para não mim, vou. né? Não é para mim. Esse foi uma coisa assim, particularmente eu fiquei muito, muito decepcionado porque eu já tinha feito um plano em cima desse visto. E aí comecei a estudar um pouco mais, né? Aí foi um período que eu conheci a mentoria, fiz a mentoria e ali foram abrindo muito conhecimento diferente do que eu tinha pesquisado já. E foi aí no primeiro momento que a gente marcou a primeira reunião. Foi com o Dr. Guilherme e com a doutora Fernanda, para a gente alinhar algumas coisas. Porque, assim, uma coisa que eu acho bem importante falar é para as pessoas que têm interesse em fazer. Porque quando você fala assim, você tem que ter habilidades excepcionais, na minha cabeça, na época, era tipo assim, um astronauta, é um cara que ganhou um ouro olímpico, é um cara que ganhou um campeonato mundial. Porque não era o nome assusta um pouco. Né? Porque você fala assim, eu não sou excepcional, tudo bem, eu tenho meus estudos, eu tenho meus prêmios, minhas conquistas, mas eu não sou excepcional em lugar nenhum. Né? Essa era a visão. No entanto, que quando eu comecei a pesquisar sobre o EB2NW, eu comecei a ver e falar, opa, peraí, eu acho que não é tão excepcional assim. Acho que esse negócio dá para mim, hein? Você estudou sozinho, então, sobre o EB2NW antes de ir para a consulta, assim, você já tinha descoberto esse visto? Eu tinha ouvido falar e aí eu fui dar uma pesquisada melhor do que era. É lógico que são muitos termos técnicos e para a gente que é leigo, a gente não consegue mensurar quais são realmente os tópicos que os agentes pedem, né? Então, assim, aí eu falei, não, peraí, então vou começar a pesquisar também alguns advogados. Foi aí que eu me surpreendi com o Dr. Guilherme, porque assim, a sabedoria, a forma de lidar com o processo, o estudo que tem a fundo disso. Então, assim, eu senti uma segurança muito grande, muito grande. Legal.